E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do canal Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e a gente vai ter hoje uma aula de Cálculo 1. Nos últimos vídeos a gente viu um pouco sobre limites, continuidade de uma função e hoje a gente vai ter uma aula de limites laterais, certo? Então o objetivo da aula de hoje é a gente conhecer um pouco sobre os limites laterais e ver aonde a gente aplica os limites laterais, certo? Então, sem mais enrolação, bora para a aula. Bom, pessoal, vamos lá, vamos entender agora um pouquinho do que são limites laterais. Então, basicamente, vamos supor que a gente tem aqui nossa função f de x e aqui ela está representada no plano cartesiano. Vamos pegar um pontinho aqui, a gente vai chamar esse ponto de A. O que acontece? A gente viu lá de limites que o limite é a aproximação que a função tende no ponto. Então, se a gente analisar para a nossa função aqui, vamos analisar por valores vindo da esquerda. O que acontece? Nossa função vai vir, vindo da esquerda, chegou nesse ponto aqui, beleza. Agora, se a gente pegar a nossa função e vir da direita, o que vai acontecer? Ela vai vir, opa! Está todo mundo se aproximando do mesmo valor. Vamos supor que aqui que é um valor azão. As duas funções tendem ao mesmo valor. O que isso quer dizer? Quando a gente calcular o limite dessa função, ela vai nossa função justamente vai tender para esse valor. Agora vamos fazer uma análise. Para essa função aqui, independente do lado que vem, ela vai tender a A. Agora, se eu tiver uma outra função com essa característica aqui, gráfico meio estranho, com essa característica aqui ela tem esta curva e aqui em cima ela apresenta outra curva. Aqui a gente novamente vai ter o ponto A, daí aqui a gente tem, sei lá, 2 e aqui em cima 5. Vamos supor que aqui nesta curva ela soma o valor 5. O que acontece? Vamos analisar vindo da direita. Vindo da direita, nossa função vai vir, vai se aproximar. Opa, ela chegou, ela tendeu a 5. Vindo da direita, ela tende a 5. E vindo da esquerda, qual o valor que ela tende? A gente vem da esquerda, opa! O que acontece? Quando ela veio da esquerda, ela se aproximou de 2. Quando veio da direita, ela se aproximou de 5. Meu Deus, como a gente sabe o limite agora? O que a gente vai afirmar do limite dessa função? Aí, meus amigos, que entra a importância dos limites laterais. A partir desses tipos de funções, a gente sempre vai calcular limites laterais. Para este tipo de função, a gente calcula os limites laterais, que basicamente vão ser definidos da seguinte forma. A gente vai ter limite de x tendendo a A pela direita, ou seja, valores maiores do que A. Valores maiores do que A são pela direita, então estes da f de x. E pela esquerda vai ser limite de x tendendo a A menos f de x, ou seja, valores menores do que A. Valores menores que A pela esquerda. Então lembre, maiores do que A, menores do que A. Mais maiores, menos menores. Tá, Eduardo, mas o que a gente vai utilizar com isso daí? Então, basicamente, a gente tem aqui limite vindo pela direita e limite vindo pela esquerda. Vocês concordam comigo aqui em cima que o limite lateral vindo pela direita é igual ao limite lateral vindo pela esquerda? Concordam, porque vai dar o mesmo valor, A. Então, aqui embaixo, o que a gente vai ter? A gente vai definir a existência de limite. Vamos lá. O que vai ser a existência de limite? Se limite de x tendendo a A pela direita da f de x for igual
a um valor L e o limite de x tendendo a pela esquerda da f de x for igual a L, portanto, limite de x tendendo a pela direita da f de x é igual ao limite de x tendendo a pela esquerda da f de x, portanto o quê? Portanto, limite de x tendendo a, ou seja, o limite total da f de x igual a L, e ele existe, certo? Se os dois limites laterais, são iguais, ou seja, eles resultam no mesmo valor, que no nosso caso os dois limites foram L, se os dois resultam no mesmo valor e eles são então iguais, o limite existe e ele vale L. Então o que a gente tem que saber? Para o limite existir, os limites laterais têm que ser calculados, têm que dar o mesmo valor, ou seja, eles têm que ser iguais. Então, se os limites laterais são iguais, o limite existe e ele é o valor L. Então, basicamente, o que a gente faz para encontrar a existência de um limite numa função como essas? Vocês calculam os dois limites laterais tendendo ao ponto. Se eles são iguais, o limite existe e ele vai ser aquele valor. Se eles são diferentes, então o limite não existe e apenas afirma-se isso. Então vamos fazer uns exemplinhos para realmente compreender este conceito. Então vamos lá, pessoal, vamos resolver esse exercício aqui para praticar os nossos conceitos. O que acontece? A gente tem aqui nossa f de x dada por essas duas sentenças. X² se x for menor que menos 2 e 3x mais 10 se x menor que menos 2. O que ele quer saber? Ele quer saber se o limite existe no ponto problema. O ponto problema é o menos 2. Então o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o limite no ponto menos 2. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, como é uma função de duas sentenças, a gente já sabe que é limites laterais. Então vamos lá. Limite de x tendendo a, perdão, não é a, dessa vez é 2, perdão, é menos 2 pela direita. Qual que é o valor menos 2 pela direita? São os maiores do que menos 2, ou seja, maiores do que menos 2 é o 3x mais 10. Então, 3x mais 10. O que a gente faz? A gente substitui porque aqui não vai dar determinação. Então vai ficar 3 vezes menos 2 mais 10. Portanto, 3 vezes menos 2 é menos 6 mais 10. Menos 6 mais 10 vai dar 4. Beleza, agora vamos calcular o limite pela esquerda. Limite de x tendendo a menos 2 pela esquerda, ou seja, valores menores do que menos 2. Então, vai ser agora x². A gente aplica o valor menos 2, vai ficar menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado deu 4. Opa, os dois valores são iguais. Pela direita e pela esquerda deu 4 e 4. Portanto, limite de x tendendo a menos 2 da f de x é igual a 4. Como os dois limites deram iguais, o nosso limite existe e ele é absolutamente o valor 4. Beleza? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Então, pessoal, vamos resolver mais um exercício aí para a gente ficar de veras craque em limites laterais. A gente tem aqui novamente f de x igual a x mais 10 se x for menor que 3 e x ao cubo menos 1 se x maior que 3. O que a gente quer fazer? A gente quer calcular o limite no nosso ponto problema. Nosso ponto problema é o 3. Então vamos lá. Limite de x tendendo a 3 pela esquerda, tá? Independente a ordem que a gente começa. Vamos para 3 tendendo a, perdão, limite de x tendendo a 3
pela esquerda, ou seja, menores do que 3, que vai ser a primeira sentença. Menores do que 3, primeira sentença. Então, x mais 10. Substituindo 3, vai ficar 3 mais 10 igual a 13. Beleza. Agora vamos para o limite pela esquerda. Perdão, pela direita. Limite de x tendendo a 3 mais, ou seja, maiores do que 3. Vai ser essa daqui. X ao cubo menos 1. Substituindo 3, vai ficar 3 ao cubo menos 1. 3 vezes 3 vai dar 9. 9 vezes 3, 27. Então, vai ficar 27 menos 1. 27 menos 1, 26. Opa, o que aconteceu? 13 para x tendendo a 3 pela esquerda e 26 para x tendendo a 3 pela direita. Portanto, o que aconteceu? O limite de x tendendo a 3 pela direita da f de x é diferente do limite de x tendendo a 3 pela direita, que é a esquerda e aqui a direita. O que isso quer dizer? Que o limite de x tendendo a 3 da f de x não existe. Não existe. Como os limites laterais deram diferentes, um deu 26 e o outro deu 13, o limite no ponto 3 não existe, porque os limites laterais deram diferentes. Beleza, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, qualquer dúvida que seja, por favor, deixe aí nos comentários para que a gente possa estar esclarecendo, certo? É muito importante a gente sanar todas as dúvidas. Então, pessoal, depois de resolver esses exercícios, um grande questionamento que não quer calar a todos é aonde a gente aplica os limites laterais, certo? Então, a gente tem basicamente inúmeras possibilidades de aplicar os limites laterais, mas algumas delas são mais importantes. A primeira delas são as funções de várias sentenças. Então, esses exercícios que a gente acabou de fazer são funções de mais de uma sentença, de várias sentenças. Nestes casos, a gente sempre vai aplicar limites laterais, certo? Então, sempre que tiver uma função de várias sentenças, a gente sabe que aplica-se limites laterais. Outro ponto, indeterminações que não podem ser simplificadas. A gente vai ver nas próximas aulas um limite, por exemplo, de 1 sobre x. É um limite que não dá para simplificar, mas a gente vai ver que utilizando limites laterais a gente pode calcular o limite. Então, em alguns casos que não dá para simplificar, a gente pode utilizar limites laterais. E também alguns outros casos particulares que a gente pode aplicar. Mas, no geral, são esses, onde a gente não pode simplificar em determinações e em funções de várias sentenças. Quaisquer dúvidas, novamente, deixe aí nos comentários. Se alguém tiver alguma sugestão ou alguma crítica construtiva, algo para pedir, pode deixar nos comentários que a gente vai estar ajudando e tentando mudar no que for possível. Obrigado a todos que assistiram. Se esse vídeo te ajudou, por favor, deixe aí nos comentários para a gente estar crescendo e vendo o que a gente pode melhorar. Se o vídeo também te ajudou, deixe o seu like para estar ajudando a gente. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos, para não perder eles, por favor. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles também possam estar conhecendo o canal. Não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook e seguir lá no Instagram, beleza? Obrigado a todos que assistiram, grande abraço, até a próxima.